boa tarde, Patu! Olha nós aqui de novo, mais uma vez. Mais uma vez, eu aqui, Luciano Teixeira, licenciando em dança pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou aqui juntamente com o pessoal do Trilhas para mais um momento Trilhas no Ar. São exatamente 14 horas e 35 minutos aqui em Patu. Boa tarde, Patu! E agora à tarde estamos aqui no estúdio da Rádio 87,9 Educadora FM com Pedro Júnior, que é da África e está aqui no Brasil, especialmente na UFRN, cursando doutorado em matemática. E o nosso bate-papo hoje é para sabermos mais sobre a vida, a cultura, a culinária e a região na África. Boa tarde, Pedro. Pessoal, aqui Pedro, de Moçambique, África. Boa tarde. Temos também aqui a presença do nosso coordenador Braulio. Boa tarde, Braulio! Muito boa tarde ao colega Luciano, ao Pedro, né? E todos os demais que fazem a Rádio Educadora FM e a todos os patuenses em geral. Temos também aqui no estúdio a presença do nosso aluno também, né? Discente do curso de Comunicação, Paulo Gurgel, a presença do nosso companheiro aqui na cidade, Emanuel, a todos nós aqui fazendo presente, representando Trilhas no Ar. E Pedro, hoje nós temos um bate-papo com você, né, aqui na Rádio Educadora 87,9 de Patu. E nós temos algumas perguntas, Pedro, para que a população patuense conheça um pouco mais sobre a África, conheça um pouco mais sobre você. E gostaríamos de fazer a primeira pergunta. Tá tudo tranquilo, Pedro? Tranquilo. Então vamos lá. Atenção, patuenses. Vamos começar o nosso bate-papo com Pedro Júnior, que é da África, de Moçambique, né? Está aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cursando doutorado em matemática. Pedro, e a nossa primeira pergunta é o seguinte: como é que você chegou ao Brasil e qual a sua principal meta no nosso estado? Eu estou no Brasil desde agosto do ano passado, vindo de África, como já o Luciano disse. Venho para estudar, eu já sou profissional de educação em Moçambique, sou professor da Universidade Pedagógica, leciono cursos de licenciatura em ensino de matemática e houve necessidade, a partir do intercâmbio que a Universidade Pedagógica de Moçambique tem com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em eu vir para aqui e fazer o curso de ensino de ciências naturais e matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu que estou a frequentar agora. E a meta é fazer o doutorado, lógico. Que coisa boa, Pedro. Aprender é muito importante, né? E Pedro está aqui representando também o país dele, como doutorando em matemática. Como ele falou, ele é professor, ele é docente da Universidade Pedagógica de Moçambique. Pedro, e nossa segunda pergunta é: nos fale um pouco sobre a cultura e a religião na África, como isso se procede nesse país tão rico que nós conhecemos em termos culturais, né, religiosos. Como se dá, como lidar com isso no seu país? Falar da cultura africana e particularmente do meu país, Moçambique, é falar de uma cultura muito próxima à cultura brasileira, né? A cultura brasileira tem uma grande parte da cultura africana. Aliás, é sabido que muitos africanos foram cá trazidos melhor no passado para vir trabalhar no Brasil e acabaram vivendo, fazendo famílias aqui. É semelhante, num cômodo geral, a não ser que haja uma especificidade para que eu debruce aqui. O nosso coordenador Braulio, tudo ok? O nosso coordenador Braulio quer fazer uma pergunta. Vai lá, Braulio, pergunta aí. Pedro,
A gente sabe que a África, né, ela trouxe acrescentou muito à cultura brasileira, né, em relação à alimentação, em relação a danças, né, e a cultura de uma forma geral. Aonde que no Brasil, em quais elementos você encontra a maior presença da África na nossa cultura, né? Quando você chegou aqui no Brasil, claro que você sentiu algumas dificuldades, em outras coisas, outros aspectos você sentiu mais facilidade para se adaptar, mas onde foi que você encontrou a maior semelhança com o seu país de origem que fez você trazer de volta aquela memória da África? Primeiro é o acolhimento, é fenomenal, não tem comparação. O acolhimento que eu obtive aqui é como se estivesse em casa, né? O acolhimento, desde o aeroporto, a procura de eu não conhecia o Brasil, cheguei logo a primeira em Natal, né? No aeroporto tinha que pegar um transporte que me levasse à universidade, no mínimo. E solidariedade pronta, imediata que tive. Isso é incomparável, né? É de agradecer, é de louvar. E depois, na alimentação, a comida como o feijão, né? O arroz, a carne, são muito semelhantes, muito parecida a forma de preparar, de confeccionar esses alimentos. E falando da cultura assim, no cômputo geral, da música, o uso do tambor, né? A gente chama tambor, é o batuque. Isso, a utilização do batuque, né? Do batuque. A gente vê muito nos nossos carnavais. Né? É muito africano, mesmo o ritmo, a batida, né? É muito africana, e isso recorda. Naturalmente que depois vocês evoluíram, né? A música, pela mistura de raças também evoluiu, teve uma outra tendência na rítmica, mas o batuque, né? Então, o tocar do batuque é muito africano. E então essa mistura que você vê dos tambores, né? Com a alimentação, o feijão, arroz, os grãos, né? Os grãos. De uma forma geral. A gente sempre fala assim da feijoada, né? Sim. Eu particularmente sou muito fã da feijoada, né? Gosto muito desse prato. E é um prato típico também da África, não é isso? Come-se muito feijão na África, muito feijão também. É verdade que aqui come mais. O prato brasileiro não pode faltar feijão. O prato do africano também falta feijão. Ou também falta, não, falta muitas vezes. Mas o feijão é um prato usado para variar. Não há festa sem feijão na África. Se vai a um batizado, vai a um casamento, há sempre um feijão, há sempre uma feijoada. Não falta. Festa sem feijão não é festa. É como a gente diz lá na África. Mas no dia a dia, a gente não come muito feijão como come-se aqui. Aqui, no dia a dia, há sempre feijão na mesa. Isso. Mas nós já não. O feijão é um prato especial. Mais do que comer no dia a dia, de forma esporádica ou alternada, a gente come o feijão mais na época festiva, no evento, no batizado, numa crisma, no casamento, não é? Em momentos muito de partilha ímpares, né? Partilhas que ocorrem de maneira... Já pensou, né, Luciano e demais pessoas que estão presentes aqui? Imagina a gente, no nosso dia a dia tem um tradicional arroz com feijão, né? Isso é bem brasileiro, a gente não consegue imaginar uma refeição completa, né, sem ter o arroz e o feijãozinho do lado ali. Mas para vocês é algo, né, que deve ser utilizado nas celebrações também, né? Nas comemorações, nos eventos festivos. Muito mais nas comemorações. Muito mais do que na culinária diária. Sim. Muito interessante. E além desse calor humano, né, que você disse que sentiu assim que você chegou no Brasil, bem recebido, né? Os brasileiros conseguem ter essa característica conhecida no mundo todo de ser hospitaleiro, né? A receptividade é uma característica nossa mesmo. E aqui no Brasil, né, mais especificamente no estado da Bahia, Salvador, adquirimos uma diáspora, né, que é a junção de uma cultura africana com uma mistura brasileira, e criamos um meio que diáspora mesmo, a junção, algo novo, né, que veio da África, tanto que nós temos
uma dita, né, nomenclatura para danças afro-brasileiras. Nós pegamos a técnica da África e aplicamos nos corpos dos povos brasileiros em termos de dança, né? E fizemos uma ressignificação, uma leitura nesse aspecto cultural, onde nós pegamos os tambores sem mudar a alteração, mas os corpos eles falam muito, então a linguagem africana está ressignificada de uma forma, especificamente de uma releitura, né, diaspórica na cultura brasileira. E dando procedimento aqui às nossas perguntas, Pedro, soubemos que você já realizou uma oficina hoje pela manhã na Escola Ferreira Jales, e nos fale como foi essa experiência, como foi a receptividade, as crianças, como foi, né? Como você vem de um outro país, quais foram as curiosidades, o que foi que mais chamou a atenção sua para com as crianças e das crianças para com você? Nos conte um pouco sobre esse relato aí. Foi muito bonito trabalhar com as crianças do 3º e 4º ano. Foi interessante. É verdade que logo no princípio alguns não tinham noção do que é África, não tinham ouvido ou não tinham assim imagem do que era África, mas algum número tinha. Sabe? Eu fiz uma pergunta logo no princípio do tipo, o que vocês sabem de África? Alguns dizem que sabem que na África tem muitos animais, tem elefante, tem leão na África. Outros disseram que na África tem muita gente a sofrer, muita gente que passa necessidade. E algumas crianças falaram que na África tem muitos rios, né? Cada um tinha uma imagem de África, mas uma imagem real, porque é verdade. Pela dimensão da África, a África tem uma diversidade faunística interessante, onde temos animais, peixes, coisas assim. E, ao mesmo tempo, pela realidade de guerras, de conflitos que a África vive ou viveu de alguma maneira no passado, isso também trouxe essa imagem das crianças verem refugiados. Há uma criança que disse, lá tem refugiados, né? E é verdade que isso existe. E é bom que uma criança tenha essa imagem. Mas também a África tem coisas boas. Que uma das crianças disse, eu gostaria de conhecer a África, porque a África é bonito, como se algum dia ela estivesse lá. Então eu gostei, foi muito interessante. Para além deles quererem saber mais sobre a África, eles fizeram muitas perguntas do tipo, querer saber a minha vivência, como cheguei aqui, se eu vim de barco, ou se vim de avião, ou vim de carro, né? Quanto tempo levei na viagem. Eu gostei dessas perguntas, porque de verdade eles têm necessidade de conhecer a África. E falamos de muitas coisas, de brincadeiras feitas na África, de como as crianças brincam, e eles procuraram saber, por exemplo, o que eu estava a fazer aqui e como eu, de repente, estou a fazer esse curso, essa formação. E eu disse, eu estou estudando, incentivei a eles a estudar, porque é só estudando, se formando, que uma criança chega a outros níveis, transforma-se num adulto melhor. Porque sem educação não há nada. A educação é a base de tudo, né? No mundo moderno em que nós vivemos. Então eu incentivei eles a isso, disse a eles que devem brigar menos ou não brigar mesmo, mas estudar muito. Aprender tudo que a professora fala, que a professora ensina. E o ponto mais alto que me deixou muito emocionado foi, no fim de tudo, uma menina que estava bem no canto, falou menos, aproximou e disse, Pedro, eu gostei muito do que você falou, eu aprendi muito de África. E você tem nome de meu pai, só que meu pai morreu. Isso foi muito sentimental, foi muito emocionante também. A menina falou aquilo, eu abracei ela e ela disse, eu gostei, obrigado. Eu vou contar isso para minhas amigas, que sabem sobre a África. E o fato dela relacionar a nossa comunicação e ter a imagem do pai que perdeu. E ela é muito pequena, uma menina de 3º, se não 4º ano, não sei exatamente em que ano estava a menina, porque era uma turma de 2 anos diferentes. E isso foi emocionante, isso mexeu comigo.
E isso é bem complicado porque assim as crianças elas veem na figura em outra pessoa, né? A figura do pai que dela já se foi e nos toca realmente porque as crianças ela têm o dom de ser verdadeira, o dom de nos chamar a atenção, de nos tocar sentimentalmente. Mas que lindo relatos, né? Que lindo relato. E isso é uma forma também de você aprender com a nossa cultura e de nós aprendermos com a sua cultura, uma variedade, uma troca. Exatamente, Luciano. E o interessante é que a forma como o Pedro ele tentou desmistificar, não é? Esse paradigma, né? Esse modelo que a gente tem da África como sendo sempre um país de guerras, um país onde prevalece a seca, né? Um país onde prevalece fome, miséria. Só que a gente vê que não é bem assim, né? A África tem, como qualquer lugar do mundo, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas também tem muita coisa boa, muita coisa para mostrar, né? Na África também tem algumas regiões que são tropicais, né? São de vegetação verde, né? E a forma como você conseguiu sensibilizar, né, essas crianças. A gente faz só uma pequena ressalvazinha que o nome correto da escola, onde foi realizado a oficina de hoje, foi a escola Raimundo Rocha, Rocha. Onde tem uma presença considerável de crianças, né, e a gente conseguiu juntar essas crianças para trazer um debate tão interessante, né, para enriquecer até o conhecimento deles e saber que nós, independente do país onde nós estejamos, da nossa nacionalidade, né, de quaisquer características pessoais, nós somos todos seres humanos, somos todos irmãos, né, ao ponto de você ver uma pessoa lá de longe e ver aquela pessoa como sendo seu pai, né, um modelo de pai. Isso é muito bom, porque quebra aquela questão do diferente no sentido negativo, né? Porque a gente tem que valorizar a diferença e a diversidade, mas assim sempre valorizar de forma positiva. Então foi muito interessante essa sua oficina. E quebra também, né, como o Braulio ressalta, essa questão da ideologia de que a África é realmente essa questão, né, de que vocês vivem em miséria constante, que lá só tem animal. E assim, é o que a mídia nos passa, né? Então as crianças, elas adquirem esse conhecimento a partir de apreciação da televisão. E a gente sabe, de uma forma geral, de modo bem amplo e contextualizado, que não é assim, né? Muitas das vezes a TV só apresenta as coisas ruins do nosso país, como temos também no Brasil. O Brasil também tem seus defeitos e também qualidades, assim como acredito que a África, né? Mas que bom, Pedro, e parabéns pelo seu relato, e eu acredito que você tenha contribuído bastante aqui na população, para a população patuense. E vamos fazer mais uma pergunta para você, tá? Como está sendo sua experiência aqui no Trilhas, nesta cidade maravilhosa que é Patu? Como você se sente na cidade? O que mais chamou a atenção na cidade de Patu? E como está sendo essa experiência para você vivenciar aqui no Trilhas? Já será uma experiência boa, muito boa, acrescentadora, né? Acrescenta valores e assim, de uma forma, quem repara Patu, ou quando via Patu logo ao entrar na cidade, é uma imagem de uma das cidades moçambicanas. Muito relevo, né? Muito relevo, sem mar aqui perto, né? Com alguma dificuldade de água, né? Há cidades assim tropicais em Moçambique, como a cidade de Tete, uma cidade quente, uma cidade mineira, para quem conhece Moçambique, onde tem muitos minerais. Tem lá o carvão mineral, tem lá o ferro, tem muitos minerais, urânio, né? É uma cidade muito rica hoje, é uma cidade de convergência, onde há muita pessoa estrangeira a ir trabalhar. E fala-se até de petróleo, de existir petróleo. É uma cidade com o mesmo relevo, assim, muita poeira, sopra muito relevo, rochas enormes, difícil construir, porque para formar a fundação é complicado, depara sempre com uma rocha por baixo. É uma cidade que me recorda essa cidade moçambicana, isso também fez bem. Agora, quanto à alimentação, é verdade que assemelha essa alimentação que eu vinha
tomando que vinha tomando em Natal, mas parece o sabor ser diferente. Percebe-se que são pessoas diferentes a confeccionar, porque tem um tique novo, parece ter mais temperos, alguma coisa natural. Parece que aqui tem mais temperos ou menos tempero, mas vai mais, leva-me mais a uma comida natural, tipo uma comida fresquinha, que não ficou um ano inteiro. O feijão não é de um ano inteiro para ser feito, confeccionado. É um feijão de 1 mês, 2 meses, depois de ser colhido. A carne mais terrinha, mais gostosa. É uma experiência muito boa. Eu acho que estão de parabéns, estão aqui. Eu acho que devem ter uma boa saúde, porque a alimentação é saudável. Pelo menos das 2, se não 3 refeições que tomei, desde que estou aqui, foram bem agradáveis. Então, que coisa boa, né? Patu está contribuindo também, né, para a sua vinda ao Brasil. E agora, Pedro, nós temos a nossa última pergunta, que também se torna uma curiosidade e que acredito que todos os ouvintes patuenses estão curiosos para saber, que é sobre a culinária. Hoje você nos trouxe aqui uma receita, né, da culinária africana. Nos conte um pouco mais como vai ser essa receita. Também vai estar sendo uma de suas oficinas, que faz parte aqui da programação do Trilhas. E nos fale um pouco sobre essa culinária, essa receita que você preparou para nós. Eu amanhã vou falar, por volta das 9 horas, vou falar duas receitas. Uma é a do quiabo, feito com óleo de coco. Um quiabo feito com óleo de coco. Quiabo feito com óleo de coco. Duas vantagens rapidinhas para comentar sobre esta receita. O quiabo, como já vem sendo difundido demais, que o quiabo faz bem para o controle do açúcar no corpo, é bom que as pessoas alimentem-se com quiabo. Alimentar-se do quiabo não é alimentar-se com uma comida má, uma comida pobre, não. Pelo contrário, é uma comida muito rica. Eu aconselho que pelo menos 2 vezes por semana toda a família alimente-se pelo quiabo. É uma coisa muito saudável. Agora, o quiabo, o coco, eu percebi quando cheguei no Brasil que não é muito confeccionado, ou não se sabe desse prato, como se confeccionar o quiabo com óleo de coco. Então, na África, nós usamos o óleo do coco para reter a baba. O quiabo feito com óleo de coco, ela não tira a baba. Para quem rejeita o quiabo pela baba, já tem uma oportunidade de se alimentar com o quiabo que vai gostar, sem a baba. E depois interessante isso. É muito nutritivo. Temos o aspecto de controle do açúcar e temos o aspecto de trazer o quiabo mais agradável, sem a baba. E outro prato é a folha da batata doce. É engraçado. A folha da batata doce, outro prato típico da África, né? Este prato é um prato da bandeira, um prato que se oferece a qualquer hóspede que chega na cidade, que eu disse que que se assemelha muito a Patu. Denomina cidade de Tete, é uma cidade mineira moçambicana. Desta cidade confecciona-se o prato da folha da batata doce. Lá denomina-se cicito, chama-se cicito o prato. Cicito. É um prato bem simples, muito rápido de confeccionar e é aconselhado a todos aqueles que têm problema de hemoglobina baixa. Quem tem problema de sangue ou sangue baixo é aconselhado a comer este prato. Mais do que ser saboroso, ele é saudável. Não é? É um prato mesmo africano. Eu sei que aqui no Brasil, não sei se tem alguma prática de comer a folha da batata, só come a raiz, mas eu desconheço, né? A folha é muito nutritiva, é comida na África. Eu vou confeccionar amanhã e vou ser o primeiro a provar para que as pessoas saibam de que não mata, né? Então, aproveitando a oportunidade, Pedro, convide a população patuense a participar de sua oficina, para que todos possam apreciar como se faz o quiabo no óleo de coco
e como se confecciona, né, a comida, que é o prato principal, um dos pratos principais da África, que é a folha da batata. O cecito, o prato, né? Esse nome? Da folha da batata doce. Sim, só uma correção. Não é óleo do coco, mas leite de coco. Sim, o leite de coco, desculpa. O quiabo com leite de coco, viu, gente? E o cecito. Eu convido toda a gente que nos escuta lá fora, lá em casa, no carro, onde estiver, que se tiver uma oportunidade, venha, vai ser Vai ser realizada no CRAS. No CRAS, né? Lá no CRAS. Qual é o horário da oficina? 9 horas. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Aqui em Patu. E nós vamos chegar um pouco mais cedo, vamos preparar os ingredientes, que também são simples. Já vamos usar a cebola, o pimentão, o tomate. E só, basicamente isso, com os agregados. Só lembrando que não precisa o pessoal, a população chegar tão cedo, né, de 8 horas, porque a gente já vai deixar tudo semi-preparado, para que às 9 horas, quando o pessoal começar a chegar, a gente dá o início à oficina propriamente dita, e a gente vai, né, preparar esses pratos lá e mostrar o valor nutricional, né, que é tão relevante. A gente aqui, por exemplo, aproveita da batata doce para fazer o bolo, né, de batata doce, mas dificilmente a gente aproveita também a folha, muitas vezes desconhecendo o elevado valor nutritivo, né, que tem nas folhas. Então, é uma boa oportunidade de aprender a fazer o cecito e o quiabo com leite de coco. Tem algum nome específico, um termo? O quiabo não, o quiabo mesmo é leite de coco. O quiabo mesmo, né? Quiabo mesmo. Ok. Então, toda a população patuense, né, convidada para participar da oficina do Pedro amanhã, que vai ser de culinária, uma culinária com pratos específicos da África, né, o quiabo com o leite de coco e o cecito, que é uma comida feita a partir da folha da batata doce. Então, não deixe de participar. E nós temos outras oficinas. Sigam o Instagram do Governo de Patu, com trilhas e o Trilhas Potiguares. E veja lá a nossa programação. Vamos colocar a programação na Secretaria de Educação. E mais alguma pergunta, coordenador Braulio? Alguma colocação? A gente só encerra aqui e fazemos um outro convite para amanhã, de 8 horas, né? Nós estaremos novamente aqui na rádio, fazendo mais um bate-papo sobre o programa Trilhas Potiguares. É isso mais. A gente agradece a todos e um forte abraço. E então, obrigado Pedro por sua contribuição aqui no programa. Obrigado, Rádio Educadora Patuense 87,9. Boa tarde, Patu!